quando um cachorro surgiu correndo apressado pelas portas de um hospital, carregando algo misterioso em sua boca. Os presentes tomaram um grande susto com a cena inusitada. Contudo, quando uma enfermeira experiente se deparou com aquela situação, não conseguiu conter as lágrimas. E o que aconteceu a seguir foi simplesmente inacreditável. As noites da cidade tinham um silêncio peculiar, interrompido apenas pelo som distante de carros ou pelo movimento furtivo de gatos nas sombras. Max, o cão de rua, era uma figura quase invisível nesse cenário, uma sombra entre tantas outras. Ele vagava como quem conhece cada esquina, sempre discreto, sempre solitário. Max não nascera nas ruas. Havia um tempo em que ele era apenas um filhote brincando nos jardins de uma casa que hoje só existia em suas lembranças. A grama verde, os risos de crianças e o calor de um lar ainda viviam em algum canto de sua memória. Mas um dia, a porta se fechou para sempre. Ele fora deixado para trás, sem entender por quê. Desde então, vagava sem destino, sobrevivendo como podia. Apesar das dificuldades, algo em Max permanecia intacto. Uma gentileza nos olhos, um brilho que nem o tempo, nem a solidão conseguiram apagar. Mas naquela madrugada havia algo diferente. Seus passos eram rápidos, determinados. Os olhos, antes serenos, estavam alerta. Ele parecia ouvir algo que ninguém mais ouvia, seguir algo que ninguém mais podia ver. Enquanto cruzava as ruas vazias, seu focinho farejava o ar, inquieto, como se buscasse um fio invisível que o conectava a algo além do que os olhos podiam enxergar. Então ele parou de repente, no meio de uma viela estreita, deserta e mal iluminada. Seus olhos se fixaram em um pacote que estava entre restos de lixo e sombras dançantes no chão. O cobertor que o envolvia parecia ter sido cuidadosamente dobrado antes de ser deixado ali, como se quem o abandonara ainda tivesse algum resquício de cuidado. No canto, havia um pequeno bordado com as iniciais MA, um detalhe tão pequeno, mas que parecia sussurrar uma história que ninguém podia ouvir. Max se aproximou com cautela, inclinando a cabeça como se tentasse compreender o mistério à sua frente. Ele avançou com passos cuidadosos, quase reverentes. Seu olhar parecia questionar. O que seria isso? E por que está aqui? Algo dentro dele, algo primal, o empurrava para agir. Ele sabia, de um jeito que palavras não explicam, que o que estava diante dele precisava ser protegido. Sem hesitar, Max abocanhou o pacote, segurando-o com uma delicadeza que contrastava com sua aparência robusta. Não era apenas um cão carregando algo. Era como se o destino inteiro daquela noite dependesse de seus dentes firmes e de seus passos apressados. O cobertor balançava levemente enquanto ele corria pelas calçadas molhadas, ignorando o frio, o cansaço e a escuridão. Max passava frequentemente pelo hospital em suas andanças. Os cheiros de medicamentos e humanos apressados eram familiares. Talvez fosse o calor das luzes sempre acesas ou os sons reconfortantes que vinham de dentro, que o faziam parar ali algumas noites. Ele já havia sentado próximo à entrada, observando o movimento sem ser notado, como se o hospital fosse um ponto seguro em sua rotina solitária. Naquela madrugada, porém, algo mais o puxava. Não era apenas familiaridade. Era um chamado silencioso, algo que o impulsionava com uma urgência inexplicável. E assim, com o pacote firme entre os dentes e o coração disparado, ele seguiu. Max parecia saber que aquele era o único lugar onde o destino que carregava poderia encontrar salvação. A cada esquina que cruzava, seus olhos brilhavam com uma determinação que parecia transcender sua natureza animal. Era algo maior, como se pulsasse dentro dele um chamado divino, uma missão escrita nas estrelas daquela noite. Quem o visse naquele momento perceberia. Aquele cão não estava simplesmente caminhando. Ele estava em uma missão. E enquanto a cidade adormecida permanecia alheia, Max seguia firme. Naquele pacote estava algo precioso, algo que aguardava por um desfecho que transformaria uma noite comum em uma história que ninguém jamais esqueceria. Enquanto isso, o hospital repousava em silêncio, como tantas madrugadas. O som dos ventiladores e os passos suaves dos poucos funcionários de plantão eram os únicos ruídos que quebravam a calmaria. O clima tranquilo parecia imutável, até que um som inesperado, o eco de patas apressadas no corredor externo, interrompeu a monotonia. Um cão, com um olhar determinado,
atravessou as portas abertas. Max havia chegado, carregando algo cuidadosamente preso em sua boca. Ele andava com passos firmes, ignorando olhares intrigados e até as tentativas de afastá-lo. Angelina, uma enfermeira de plantão, observava a cena de longe enquanto tomava seu café. Os murmúrios dos colegas chegaram aos seus ouvidos. "O que ele está fazendo aqui?" alguém questionou, mas ninguém ousava se aproximar. Angelina, no entanto, sentiu um impulso. Algo naquele animal era diferente, e ela sabia que não era por acaso que ele estava ali. Max parou no meio do corredor, olhando diretamente para Angelina, como se pedisse ajuda. Curiosa e com o coração apertado por um pressentimento inexplicável, ela se ajoelhou diante dele, e seus olhos se encontraram por um breve instante. Havia algo naquele olhar, uma profundidade que a fez sentir como se ele a tivesse escolhido, como se de alguma forma ele soubesse que ela entenderia. Ele permaneceu imóvel, entregando a ela o pequeno pacote que carregava com tanto cuidado. Angelina hesitou por um momento, sentindo o peso da situação antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. Com mãos trêmulas, ela abriu o embrulho. Por baixo de um cobertor gasto e úmido, algo começou a se revelar. Primeiro, ela viu pequenos dedos frágeis. Depois um rostinho pálido e imóvel. E então o choque. Era um bebê tão pequeno, tão vulnerável, que lutava para respirar. Enquanto Angelina trocava o cobertor úmido por algo limpo, notou algo preso no tecido. Um pedaço de papel rasgado, com uma caligrafia tremida e apressada. "Por favor, cuide dele. Ele merece viver." As palavras, tão simples e desesperadas, eram um grito silencioso de alguém que havia perdido a esperança, mas ainda queria dar uma chance àquela pequena vida. O mundo de Angelina congelou por uma fração de segundo, mas apenas o suficiente para que sua urgência a impulsionasse. "Preciso de ajuda! Agora!" Sua voz ecoou pelo corredor, transformando a calma do hospital em um frenesi de movimento. Médicos e enfermeiros surgiram de todos os lados, e o bebê foi levado rapidamente para a sala de emergência. A sala de emergência pulsava com tensão quase palpável. Os monitores apitavam em ritmos descompassados, como se refletissem a luta desesperada que se travava ali dentro. Os médicos se moviam com precisão febril, seus rostos carregados de foco e preocupação. O bebê, tão pequeno e frágil, parecia à beira de sucumbir, cada respiração tão tênue que mal podia ser ouvida. Cada segundo se arrastava como uma eternidade, e o clima de incerteza pesava sobre todos. Do outro lado da porta, Max permanecia imóvel, sua figura recortada pela luz fria do corredor. Seus olhos fixos na entrada da sala não piscavam. Não era apenas um cachorro sentado à porta. Havia algo em sua postura, na intensidade de seu olhar, que parecia carregar um entendimento além da razão. Ele sabia que o momento era crítico. Cada vez que os sons dos monitores se alteravam, suas orelhas se erguiam levemente, mas ele permanecia ali, como uma estátua viva guardando o destino que ajudara a trazer até aquele lugar. Dentro da sala, Angelina segurava a mão minúscula do bebê, sentindo o calor fraco daquela vida que resistia. "Você vai conseguir, pequeno. Não desista, por favor", sussurrou, sua voz trêmula de emoção e esperança. A sala inteira parecia suspensa, como se o tempo prendesse a respiração junto com todos ali. Do lado de fora, Max inclinou a cabeça levemente, soltando um suspiro longo, como se pudesse sentir o peso daquela espera angustiante. A tensão era tão densa que parecia vibrar no ar. E então, algo mudou. Primeiro, um som. O ritmo irregular dos batimentos cardíacos no monitor começou a se ajustar. Um dos médicos exclamou: "Está estabilizando." Angelina prendeu a respiração, os olhos fixos no pequeno corpo à sua frente. As cores começaram a voltar lentamente ao rosto do bebê, e os números no monitor confirmavam. Ele estava lutando, mas vencendo. O impossível começava a acontecer. Do lado de fora, Max ergueu as orelhas de forma abrupta, o brilho em seus olhos intensificado. Ele deu um passo à frente, quase como se soubesse que a maré havia virado. Mas ainda não entrou, ainda aguardava, como se soubesse que o momento certo ainda estava por vir. Dentro da sala, o alívio tomou conta da equipe como uma onda. Angelina levou a mão ao coração com lágrimas escapando sem que ela tentasse escondê-las. "Ele vai ficar bem", alguém disse, e um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo ambiente. No entanto, em meio àquele momento, algumas perguntas começaram a emergir. Quem era aquele bebê? Como ele foi parar naquelas condições? E mais intrigante, alguém murmurou: "E o cachorro? Como ele sabia?" Max, fiel à sua silenciosa vigilância, permaneceu na mesma posição, seu olhar carregado de algo que Angelina não conseguia nomear. Ela se aproximou dele novamente, agachando-se ao seu lado.
Seu coração ainda batia acelerado, não só pelo que acabara de presenciar, mas pelo mistério que ainda pairava. Você sabia, não sabia? Ela disse baixinho, passando a mão por sua cabeça com ternura. Max não reagiu além de inclinar a cabeça ligeiramente, seus olhos parecendo olhar para além dela, para algo que só ele enxergava. Naquele momento, Angelina sentiu um arrepio. Não era apenas o mistério do bebê ou o heroísmo do cachorro. Era a sensação de que Max não estava ali por acaso e que essa história ainda tinha camadas a serem desvendadas. O hospital, antes tão cheio de vida rotineira, agora parecia o palco de algo extraordinário, algo que estava apenas começando. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol atravessava as janelas do hospital, a rotina começava a voltar ao normal. No entanto, a história de Max e do bebê já havia se espalhado pelos corredores. Angelina, ainda sentada ao lado de Max, acariciava suavemente sua cabeça enquanto refletia sobre os eventos da noite. Ela sabia que não podia simplesmente ignorar as perguntas que rondavam sua mente. Angelina voltou à sala onde o bebê estava internado. Segurando o cobertor úmido nas mãos, decidiu mostrar o bordado com as iniciais MA e o bilhete aos médicos e à equipe de segurança. Alguém deve saber de algo, pensou. Eles concordaram em acionar as autoridades, que começaram a investigar o caso. No entanto, ao analisarem o bilhete, perceberam algo em comum. O papel estava amassado, mas tinha uma leve marca d'água com o nome de uma instituição próxima, um abrigo local. Curiosa, Angelina decidiu visitar o abrigo após o trabalho. Lá, conversou com uma funcionária que reconheceu o bordado do cobertor. Fazemos doações de enxovais para famílias em situação de risco, disse a mulher. Mas não tenho registros de quem poderia ter usado este. Só sabemos que foi entregue há cerca de 2 meses. Embora a pista não levasse a uma resposta definitiva, ela indicava que o bebê vinha de uma história de abandono cercada de dificuldades. E talvez também de amor, pois alguém tentou protegê-lo. Quando Angelina saiu do abrigo, envolta em pensamentos sobre tudo o que havia descoberto, sentiu uma presença familiar. Ao olhar para trás, viu Max caminhando alguns passos atrás dela, com um olhar atento e determinado. Por um instante, ela se perguntou se ele simplesmente a tinha seguido desde o hospital ou se havia algo mais acontecendo. "Você está me seguindo?" perguntou com um sorriso cansado. Angelina começou a caminhar de volta para casa, mas Max continuou atrás dela, agora com passos mais rápidos, como se quisesse guiá-la. Intrigada, ela decidiu parar e observar para onde ele queria levá-la. Sem hesitar, Max virou em uma rua lateral e olhou para trás como se a chamasse. Certo, você venceu", murmurou ela, seguindo-o. Ele a conduziu por um caminho que parecia conhecido, mas que Angelina nunca havia reparado antes. Eventualmente, chegaram a um conjunto de casas abandonadas, desgastadas pelo tempo, com fachadas descascadas e janelas quebradas. Max parou em frente a uma delas e sentou-se, inquieto. Seus olhos percorriam o lugar, como se cada cheiro e cada som trouxessem memórias que Angelina não conseguia acessar. Angelina olhou ao redor, tentando entender. Era como se aquele lugar tivesse um significado especial para Max. Ele farejou o chão, subiu em uma varanda parcialmente destruída e deitou-se ali, como se aquele espaço o acalmasse. Enquanto Angelina observava o comportamento de Max, uma senhora idosa apareceu na rua, atraída pela movimentação. "Você está procurando algo aqui?" perguntou, sua voz carregada de curiosidade e cautela. Angelina explicou brevemente sobre Max e como ele parecia conhecer o lugar. A mulher ficou em silêncio por um momento, olhando fixamente para o cachorro. "Ah, agora entendi. Esse cão, ele costumava viver nesta casa, anos atrás. Era o cachorro de uma família que morava aqui com um menino pequeno. Eles brincavam muito no jardim." Angelina franziu a testa, tentando entender. "E o que aconteceu com eles?" A mulher suspirou. "Um dia, eles se mudaram. Não sei o motivo, mas o cachorro ficou para trás. Ele continuou por aqui por um tempo, sempre voltando para o jardim como se esperasse que eles voltassem. Mas nunca voltaram." Angelina sentiu o coração apertar ao imaginar a cena. Max, deitado na varanda, parecia entender cada palavra. Ele não se movia, mas seu olhar distante parecia perdido em memórias. "E depois?" perguntou Angelina com a voz baixa. "Depois ele sumiu. Acho que começou a vagar pela cidade, procurando por eles, ou talvez por algo que o fizesse sentir em casa de novo", respondeu a mulher, com um sorriso triste. Angelina olhou para Max novamente, seus olhos brilhando com uma melancolia profunda. Ela sentiu que Max não a havia guiado até ali por acaso. Era como se ele quisesse compartilhar sua história, mostrar quem ele era antes de se tornar o cão vagante que o destino colocou em seu caminho.
Ela acariciou suavemente a cabeça dele e sussurrou: "Prometo que você nunca mais estará sozinho." Agora, imagine um velório silencioso, interrompido pelos latidos incansáveis de um cão policial fixado em um único objetivo: o caixão. A tensão cresce e, finalmente, alguém sugere abrir a tampa. Quando o caixão é aberto, o que deveria ser um momento de despedida se transforma em puro terror. O corpo ali dentro não é quem deveria ser. Como isso aconteceu? Quem está no caixão? E onde está a pessoa que deveria estar ali? Quer desvendar esse mistério cheio de tensão e emoções? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!